Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um... Comecei a enrolação. É o seguinte, o mundo tá num momento muito complicado. Ah, Charlão, mas quando que teve melhor? Não, já teve um pouquinho melhor. Agora tá complicado. E eu acho, infelizmente, que pode piorar muito mais. Ah, mas não pode melhorar? Pode. Por isso, como eu sou um estudioso de cenários, gosto de traçar cenários, eu tracei 3 cenários para o mundo. Eu vou pedir para minha produção guardar esse vídeo aqui e me cobrar em 1 ano para a gente ver qual dos cenários acabou acontecendo. Então, eu selecionei aqui para vocês as possibilidades de cada cenário e também investimentos que se encaixam nisso. Talvez esse seja o vídeo mais importante que eu já fiz aqui para o canal. Talvez seja o vídeo mais importante. Só que, se você tem pânico, medo, alguma coisa, não veja o último cenário. Porque o último cenário, meu amigo, eu até reduzi alguns problemas para não deixar todo mundo em pânico. Então esse vídeo é importantíssimo. Se você não tem pânico, fique até o final. Mas eu vou avisar a hora do pânico aqui antes de chegar para que você saia. Mas antes de tudo isso, eu te peço que se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários o seguinte: nesse momento de conflitos e incerteza, qual é o melhor investimento para você? O que eu quero dar a entender aqui? Qual é o melhor investimento para o momento de incerteza? Só pode escolher um, porra. Ouro, Bitcoin, dólar, renda fixa. Me diga um investimento caso o mundo dê uma cagada do caramba, onde você investiria. Um só, eu prometo que o mais citado eu vou gravar um vídeo. Lembrando que eu tenho um podcast todos os dias no Spotify, sendo alguns episódios em vídeo. Vamos lá, sem enrolação então, falando do fechamento da semana, destaque para ouro e prata subindo, a gente vai falar sobre isso. E aí eu sei que já teve gente colocando ouro nos comentários, faz todo sentido, tá? Faz todo sentido, no final do vídeo inclusive eu vou falar. O ouro subiu e a prata também, por quê? Caralho, guerra, atentado, confusão, manifestação. O pessoal olha e fala, meu irmão, eu vou no ouro, cara. Tá funcionando há 5.000 anos, por que não vai continuar funcionando? Então o ouro subiu. A gente vai falar mais sobre isso. A bolsa perdeu o volume por aqui, mas aí também tem que entender que com essa confusão toda, juros subindo nos Estados Unidos, isso já era esperado. Fechou nos 115 mil pontos, Ibovespa quase 116 mil pontos. Lembrando que as últimas semanas foram de muita volatilidade, bateu lá nos 113 e depois voltou. Não é um problema só aqui do Brasil. Ah, então você tá feliz com Lula? Não é isso, com Haddad, nada disso, gente, pelo amor de Deus. Eu não tô nem feliz nem puto. Até acho que estão fazendo muita cagada, porque eu já conversei com vocês que eu não vejo um crescimento de longo prazo. O Brasil deve até crescer mais que o esperado esse ano. Mas a gente não tem um plano. Qual o plano do Brasil? Qual o plano? Me fala aí. Ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, novas indústrias. Não tem plano. E sem plano, não vai ter resultado. Aí a gente vai navegando, dá um jogo de galinha, aí desce, desce. Porque não tem plano e nunca teve. Esse é o grande problema. Em relação ao dólar, operou em alta essa semana, um pouco por culpa dos Estados Unidos, as outras moedas também subiram aqui, o dólar deu uma disparada, depois recuou, voltando para 5,08. Muita gente já fala, porra, que tem chance de chegar em 6 nesse próximo ciclo de alta. Eu acho que pode chegar até em mais. Vocês vão entender isso no cenário. O Bitcoin tá ali batendo nos 27 mil dólares, quase, bate ali, recua um pouquinho. Muita gente animada com a possibilidade de novos ETFs, e isso aí acabou animando o mercado. Só que eu já expliquei 1000 vezes para vocês aqui. Como é que funciona a cripto? Eu já peguei 3 ciclos de alta. Quando o mercado tá em alta, pá, no ciclo, sai uma notícia dessa, sobe. Sai uma notícia de proibição de Bitcoin, sobe. Sai uma notícia que o Bitcoin pode acabar, sobe. Por quê? Mercado de alta. Mercado lateral. Sai uma notícia boa, nada. Sai uma notícia ruim, nada. E mercado de baixa? Cara, mercado de baixa, sai uma notícia boa, cai, uma notícia média cai, uma notícia ruim cai pra caralho. Então o Bitcoin tem esse comportamento. Às vezes a gente fica pensando assim, caralho, vai sair uma notícia e ele vai disparar. Não dispara.
é o momentum. De todos os ativos que eu já acompanhei, o Bitcoin é o que tem esse comportamento mais firme. O mercado dita o comportamento das notícias e não o contrário. É muito louco. Porque eu vou dar um exemplo aqui, para que vocês entendam. Saiu essa notícia aqui, ETF, Bitcoin e tal. Não se mexeu muito. De repente vai subir um pouquinho para 30 mil e tal. Ok. Saiu uma notícia, vou dar um exemplo aqui, que a Tesla vai lançar um telefone ligado ao satélite, não sei o que eu já falei 1000 vezes que pode acontecer, já falei isso há anos. A Tesla vai disparar. Por quê? Porque eles vão fazer conta, porra, isso aqui vai entrar, vai ter um lucro de tanta margem, é isso, o cara vai cobrar papapá, vai ter mais tantos bilhões ou trilhões de lucro, tá aqui. Então, em vários ativos a gente consegue quantificar, fazer conta. No Bitcoin não. Então vai todo mundo no momento. Eu acho isso ruim? Meu irmão, eu não estou preocupado em achar, eu quero ganhar dinheiro. Então, quando começar, eu vou, tá? Mas estou acumulando também. Destaques da semana para que eu trace os cenários para vocês. Agora é importante que você preste atenção em relação ao Brasil. Os juros do rotativo já ultrapassa 1000% ao ano. Cara, 1000% é coisa, né? É muita coisa. E aí o brasileiro está super endividado. Inclusive, eu falei isso no meu podcast essa semana. Mais de 70% das famílias com problema, 30% das famílias com problema mais sério, juros passando de 1000, no rotativo é 400%, estão discutindo agora ir para 100%. E qual o problema das pessoas endividadas? Elas ficam rolando, aquilo ali não tem grana para comprar outras coisas. E aí a economia não gira, porque elas não têm dinheiro. Então os bancos estão ganhando muito? Também não. Porque chega um ponto que o juro é tão alto que ele serve para cobrir quem não está pagando. Vocês já vão entender. Qual a inadimplência do cartão de crédito no Brasil? Chega a 49%. Então, metade não está pagando direito. Metade. E aí o banco também não tem lucro. Mas ele ganha 1000, metade não paga. Ele não ganha 1000 de todo mundo. Quer dizer, até deve estar ganhando, mas não ganha 1000 de todo mundo. Então, cara, tá ruim para todo mundo em relação a isso. O juro alto é ruim para todo mundo, menos para quem tem muito dinheiro. Pro resto é uma merda, pro país, para as pessoas, mas é um remédio amargo para a inflação não disparar. Olha o que está acontecendo na Argentina também. Então, no Brasil, a gente tem esse destaque do juro alto, mas a previsão de crescimento está melhorando. Eu falei com vocês no início desse vídeo, a perspectiva é melhor, mas no longo prazo ela não é tão boa. O que pode atrapalhar sempre é a inflação. Então, o IPCA subiu, mas ficou abaixo do esperado. A gente tem visto aqui um crescimento, eu botei aqui o gráfico, ó, tá? O Biruliro e o Nine aqui. A gente teve uma queda ano passado da inflação, depois uma altinha, uma queda de novo e agora uma alta. Deixa eu botar um outro gráfico aqui, pronto. Agora fica mais fácil a trajetória da inflação. Então vocês estão vendo? Foi ali em quase 12% ano passado, efeito da guerra e da pandemia ainda, depois veio despencando, chegou a 3,2% e agora já está em 5,2%. Charlão, tá querendo assustar a gente? Calma, nem chegou na hora do susto ainda do vídeo. Eu vou assustar muito mais. Se prepara. Tá com teu café da manhã aí, se prepara. Por quê? A inflação tava caindo, com essa porrada do juro, aí, e agora começou a subir. Talvez não suba muito. Se subir muito, ferrou. O que pode fazer uma alta absurda dessa? O petróleo. Aí cagou. Se o petróleo passar de $100, o buraco é muito mais embaixo, tá? Mas a gente tem visto a inflação subir um pouquinho. Eu vou avisar para vocês em tempo real aqui, bata no sininho e escute o meu podcast. Porque o problema dessa inflação subindo é esse daqui. A Selic caiu já 2 vezes, deve cair mais uma. Mas será que vai chegar lá nos 8%, por exemplo? A Selic precisa cair. As empresas não estão aguentando. Por isso você está vendo aí Via, Magalu, todo mundo fudido. As empresas não estão aguentando. Ninguém aguenta rolar essas dívidas aí com um juro absurdo. Só que como é que você vai baixar o juro se a inflação está subindo? Então, nós estamos com um problema. E aqui no Brasil também, a gente está sempre
querendo confusão. Teve a notícia aí que a justiça obrigou a Rappi a contratar todos os entregadores como CLT. Calma, eles podem recorrer, tem essa briga toda, já aconteceu com o Uber, mas, caralho, eu tô aqui falando com vocês que o Brasil precisa de ferrovia, rodovia, indústria, melhorar, avançar. Cara, e a justiça, o governo, eles ficam voltando para trás, querendo discutir coisas que não vão mudar nada. Vão mudar nada. Você quer melhorar a vida dessa galera aqui, do Uber, Rappi? Tira a burocracia. Tenta ajudar uma parceria com empresas de seguro, de previdência. Porra, vamos melhorar a vida da galera, não atrasar, entendeu? Mas ninguém tá nem aí, cara. Ninguém tá nem aí. Em relação ao mundo, para que eu possa traçar os cenários para vocês, obviamente a gente vai começar pelos Estados Unidos, que ainda é a maior economia do mundo, só que a inflação lá, que tem o CPI e o PPI, CPI, inflação ao consumidor, e PPI, inflação ao produtor. A inflação ao consumidor subiu 0,4%, acima do esperado, e a inflação ao produtor subiu 0,5%, também acima do esperado. Então, olha o que eu estou trazendo para vocês. Não é o tema do vídeo, mas eu mostrei. A inflação brasileira subiu. Abaixo do esperado, mas está subindo. Subindo. Inflação nos Estados Unidos. Acima do esperado para o consumidor, acima do esperado para o produtor. Tudo bem, a gente pode ver aqui que está em 3,7, muito abaixo do pico de 9,1. Mas está subindo. Esse é o grande problema. E tá todo mundo com juro alto pra cacete. Então, olha o perigo aqui. E volto a falar com vocês. Não estou querendo te assustar ainda, tá? A parte do susto é no final. Mas o juro tá alto aqui e lá e a inflação voltou a subir. Porra, vamos torcer para que se estabilize. E nos Estados Unidos, eles subiram os juros e a economia continua aquecida. A prova é de que os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos ficaram estáveis e o desemprego está em 3,8%, que é quase pleno emprego ainda, ou seja, a economia está aquecida. Estão socando o juro e a economia está aquecida. Inflação subindo. Podem ter que subir mais os juros. Então, possivelmente, na próxima reunião, o juro vai ficar inalterado, o que dificulta a queda da Selic. Nós temos uma volatilidade no valor do petróleo agora, que a gente vai conversar, e isso pode desvalorizar o real. Para piorar, o resultado dos bancos veio muito bom. E por que eu digo piorar? Pelo amor de Deus, gente. Por que eu digo piorar? Porque a economia muito aquecida, ela vai fazer com que o Fed, o Banco Central Americano, mantenha o juro alto ou suba mais. Então, se todos os resultados vierem muito bons, significa que vai ter que subir o juro. Olha que cagada. Eu não estou dizendo se eu concordo ou não com isso, eu estou passando as informações para vocês. Então, voltando, lucro líquido de bancos cresce no terceiro trimestre. Olhando aqui por banco, JP Morgan, lucro foi para 13,15 bilhões de dólares, 13 bi, e a receita quase 40 bi, acima da previsão dos analistas. Ah, mas será que foi só o JP Morgan? Não, o Wells Fargo ampliou o lucro para quase 6 bilhões de dólares, também acima do esperado. A receita do banco teve uma alta de 6,56%. Aí a BlackRock, todo mundo diz que é a dona do mundo, e lucrou 1,6 bilhão, uma alta de 14% também acima do esperado. E para fechar, o Citigroup lucrou 3,5 bilhões, uma alta de 2%. Quando a gente olha aqui as ações, só para deixar claro, não tivemos uma alta grande esse ano, só o JP Morgan com quase 10%. As outras ações caíram. Mas vocês estão vendo? Cara, que loucura! Emprego, inflação e lucro alto. Vai dar merda. Vai dar merda. Por quê? Porque vão ter que subir o juro. E aí o dinheiro vai para lá, cai a bolsa aqui. Tudo que vocês já aprenderam no meu canal. Isso mexe com toda a economia. Ah, então você queria que o lucro tivesse caído? Eu não tenho que ficar torcendo para nada. Eu só passo as informações. Agora eu vou acompanhar os próximos resultados. Os resultados financeiros vieram bons. Como serão os resultados das empresas? McDonald's, Nike, Coca-Cola, Facebook, tudo isso eu vou trazer para vocês aqui. Ah, eu quero aproveitar
o momento para investir no exterior. Galera, eu tenho um curso completo de como investir no exterior, passo a passo, dentro da minha comunidade. Ah, Charlão, tenho medo de investir no exterior porque eu não sei pagar os impostos. Eu tenho um workshop de impostos dentro da minha comunidade. Entra lá. É menos de 500 pratas o ano. Você tem todo esse conteúdo. Então, quer investir no exterior, quer fazer seu imposto direitinho? Entra na minha comunidade, tá? Vamos para a Argentina agora, vai ser rápido. Eu botei as 3 principais notícias aqui em uma tela só. A inflação subiu muito, então o Banco Central teve que aumentar a taxa de juros. A taxa lá está 133%. Então a Selic deles está 133%. Limitaram a compra de dólares e o dólar bateu 1.000 pesos. Vocês estão entendendo o que é isso? O dólar bateu 1.000 pesos. Tudo isso eu expliquei lá no meu podcast. A China, que é o segundo motor do mundo junto com os Estados Unidos, está com um problema na economia. As exportações e as importações estão recuando. Em setembro foi complicado. O FMI já disse que a China perdeu força na economia e os dados de inflação mostram que a situação está muito estagnada por lá. Então, olha que cagada. Estados Unidos. Porra, a economia está indo, crescendo, lucro, mesmo com juro alto, emprego. China, cara, tá complicado. Se a crise imobiliária explodir na China, vocês vão ver o que é confusão. Se for nos moldes do Japão, a gente está falando de 20 anos de problemas. 20 anos de problemas. Ah, Charlão, tu não é o economista aí? Como é que tu não sabe o tamanho da crise da China imobiliária? Porra, eu não sei porque os caras não divulgam os dados. Ah, eles divulgam sim. Ah, meu irmão. Porra, precisa explicar que não dá pra gente medir o tamanho do problema? Que é muito mais fácil entender a economia brasileira, americana, argentina do que a chinesa. A gente não sabe o que está acontecendo. Mas se o problema for gigantesco, como foi o do Japão, décadas perdidas, tá? Agora eu vou começar a falar com vocês sobre esse conflito. Eu não vou focar muito no conflito, eu já tenho 2 vídeos sobre esse tema, eu vou deixar até aqui na descrição para vocês. Eu vou falar sobre o conflito e aí a gente entra nos cenários e nos investimentos. Fechado? Então vamos para o conflito aqui, que é uma tragédia humanitária. Eu já falei com vocês. A União Europeia, falando em termos de dinheiro, né, suspendeu dinheiro para os palestinos. Provavelmente eles vão voltar com algum tipo de ajuda humanitária depois. Os Estados Unidos também congelaram 6 bilhões de dólares que eles dariam para o Irã. E o conflito continua enquanto eu estou gravando esse vídeo. A pior parte disso tudo, além da tragédia humanitária, é que a Arábia Saudita estava prestes aí a normalizar as relações com Israel. Então, como eu sou um cara que gosta da paz, eu quero paz, quero que todo mundo se entenda, vocês me conhecem. Porra, esse acordo Israel-Arábia Saudita seria ótimo. Seria ótimo para o Oriente Médio, seria ótimo para os Estados Unidos, seria ótimo para Israel, para a Palestina, para a Arábia Saudita, para o Egito. Cara, a Arábia Saudita é o principal player daquele pedaço. Seria ótimo. Cara, ninguém perderia com esse acordo os radicais e o Irã. Guardem isso que eu tô falando. Então, esse é o ponto. Além da tragédia humanitária, porra, o mundo perdeu aquele momento ali da paz. Vamos assinar? Porra, assina aí, cara, chega disso, porra. Não, deu confusão. Deu confusão. E aí a gente vai falar aqui dos impactos econômicos e do que pode acontecer. De cara eu já disse para vocês que algumas commodities sobem, não é só o ouro, tá? E eu te ensino a investir em ouro lá na minha comunidade também, na área dos investimentos no exterior, que você pode investir via ETF. O que aconteceu com o ouro? O ouro subiu, teve a maior semana desde março, voltando aos 1.900 dólares. O ouro que estava caindo, até separei o gráfico aqui para vocês. Vocês estão vendo, eu botei em vermelho uma setinha aqui. O ouro ele passou dos 2.000 dólares. Agora ele estava caindo quase nos 1.800 e desde o início do conflito ele voltou para 1.900 dólares. Por quê? Pessoal, simples, o que eu falei no início do vídeo. O ouro funciona há 5.000 anos. Então dá uma confusão, a galera foge para o ouro. Acho isso errado? Não. Não. Se eu fosse um cara
multibilionário, eu teria boa parte do meu patrimônio em ouro. Porque você já tem tanto dinheiro que você divide um pedaço e deixa em ouro. Você não precisa ter rentabilidade daquilo, nada. É para proteger o seu dinheiro. Essa é a questão. Então o ouro não dá para discutir. Ah não, mas o Bitcoin é o novo ouro. Meu irmão, 5.000 anos funcionando, a gente não vai discutir. O petróleo é o grande medo de todo mundo. No pior cenário falam em $150. Não acho que vai chegar nesse ponto, mas a gente vai falar nos cenários. Apesar de que ele subiu no início do conflito, óbvio, é no Oriente Médio. Ontem chegou a bater os $90. Eu não sei quanto tá agora enquanto você tá assistindo esse vídeo. E eu o tempo inteiro falo com vocês. O Brasil tá desperdiçando uma oportunidade enorme, de tirar petróleo lá em cima. Ah, mas é a Amazônia, ali perto, pode ir para dentro, a Foz e tal. A Guiana tá tirando. Eu sou favorável à exploração, com todos os cuidados do mundo, obviamente, mas não faz sentido. Se a gente já sabe que em 2050, 2070, o consumo vai ser muito menor, e aí o preço vai cair, não faz sentido a gente deixar, sei lá, 15 bilhões de barris no solo, com 33 milhões de brasileiros passando fome. Então, que só pontuar isso, que não tem nada a ver com conflito, nem com commodity exterior, nada, mas em relação ao Brasil. Se o petróleo está subindo, se a gente corre risco e tudo mais, cara, por que a gente não tira logo tudo que tem? E esse é o mapa, para quem não sabe, né? A gente tem essa região aqui, a margem equatorial, e algumas pessoas falam numa estimativa de 15 bilhões de barris, eu já falei sobre isso. As refinarias da Petrobras estão operando com 92% da capacidade, é o maior nível em 9 anos, ainda tem a questão do diesel russo. A gente importa diesel, parte da Rússia, a Rússia uma época proibiu, agora liberou de novo. Isso tudo afeta muito a nossa economia, porque se o petróleo subir, a cotação do petróleo sobe, se tiver uma confusão, o dólar vai subir, e aí a nossa inflação vai subir muito, a Selic não cai. Tá tudo conectado. Inclusive, nós ainda estamos com uma defasagem no diesel, de resto, a princípio, está tudo bem, tá? Um outro ponto importante, e aí depois eu vou começar com os cenários, é que esse novo BRICS, juntando a Arábia Saudita, Irã, Argentina, África do Sul, juntando todo mundo, ele provavelmente terá quase metade do petróleo mundial, tá? O gráfico aqui, para vocês perceberem, Rússia, Arábia Saudita, China, Brasil, Emirados Árabes, Irã, juntando todo mundo, a gente está falando de quase metade do petróleo mundial. Sendo que Rússia, Irã e Arábia Saudita, se sentarem na mesa, o petróleo vai a $100. Se eles quiserem, vai a $100, mas assim, ó, assim, muito rapidamente. E isso deixa todo mundo preocupado. Eu fico feliz aqui da turma que assiste meus vídeos, a gente tem uma audiência de quase 150 mil pessoas por domingo, que pelo menos vocês já entenderam. Quando eu falo para vocês, eu tenho medo do petróleo subir, automaticamente você já pensa, petróleo alto, gasolina e diesel sobem, todos os fretes e produtos sobem, a inflação sobe, o juro tem que subir. Cara, uma coisa vai dando na outra. Uma coisa vai dando na outra, ponto. Tá? E aí, diante de tudo isso, agora a gente vai para a parte principal. Eu tracei 3 cenários para o mundo e depois eu vou falar sobre alguns investimentos. Vai ser tudo rápido, tá? Um cenário tá aí otimista, um realista e outro pessimista. Então, eu vou falar um negócio para vocês. Desde que eu comecei a gravar os vídeos no YouTube, eu não tive tão preocupado com o mundo. Tô falando no final porque eu sei que muita gente já saiu do vídeo aqui. Ah, mas e a pandemia? Não, tudo bem, mas a pandemia, o ser humano já enfrentou várias vezes. Eu até achei que a vacina fosse sair antes e tal. Eu nunca tive tão preocupado, porque tá se formando um caldeirão de coisas que, se não forem resolvidas logo, vai começando a escalar e uma coisa vai batendo na outra, porque aí junta China e Rússia, e Ucrânia, e Israel, e Canadá, México, Brasil se metendo no eixo do mal. É tudo muito complicado. Então, eu vou falar sobre os 3 cenários. O último seria desastroso,
talvez nem tenhamos mais os vídeos de domingo aqui se acontecer. No meu cenário otimista, número 1, o que pode acontecer com o mundo aqui? O fim do conflito, Israel-Hamas, com um cessar-fogo logo, intermediação de outros países. Em relação aos Estados Unidos, um pouso suave da economia e o fim do ciclo da alta de juros. A China ter um aquecimento da economia, que está muito fraca. Em relação à Rússia, o fim da guerra na Ucrânia. Então, esse cenário aqui, cara, tomara que aconteça. Fim do conflito no Oriente Médio. Ah, vai continuar um problema, outro vai, mas esse conflito, fim. Estados Unidos, a coisa andando, sem piorar muito. China, melhorando um pouco a economia. E Rússia, não invadir mais nada e melhorar a situação lá. Com isso, o mundo vai ficar livre, um lugar melhor e tal? Não, mas não vai piorar tanto. Esse é meu cenário otimista. Porque melhora mesmo, a economia mundial bombar e tal. Cara, pode esquecer. A gente até pensava antes, pô, quando acabar a pandemia, o mundo vai bombar, vai ser uma era de prosperidade, 10 anos de crescimento. Ó, meu irmão, aqui. Então, o cenário mais otimista é não dar muita merda. E o cenário realista, Charlão? Bom, então vamos lá. Tá aí, já marquei até em amarelo, vai ficando depois o vermelho. O cenário realista em relação à guerra Israel-Hamas é um período longo, mas só com Israel e Hamas, sem outros players, tá? Nos Estados Unidos a gente pode ter uma recessão e mais um aumento dos juros. Na China, também uma recessão, mas sem grandes problemas. E a Rússia segue a guerra Rússia-Ucrânia. Então guardem essa imagem, porque a tendência do mundo é essa daqui. Por isso que eu botei um cenário realista, sem ficar de sonho. É isso aqui. A gente vai trabalhar com isso. O conflito vai continuar no Oriente Médio, os Estados Unidos vai aumentar o juro uma vez, uma recessãozinha na China, e a Rússia aqui, ó, vai ficar lá, não vai sair da Ucrânia. Esse é o cenário realista, que é péssimo. É péssimo. Como que o mundo vai crescer assim? Não vai. Esse é o cenário realista. Agora, eu vou falar o cenário pessimista e onde eu investiria o meu dinheiro. Se preparem para o cenário pessimista, que eu torço para que não aconteça. Em relação à guerra, Israel-Hamas, novos players entrando, Hezbollah, Líbano, Irã. Se aqueles países se juntarem e atacarem Israel, Israel pode acabar? Nunca. Nunca vai acabar. Tem 50 ogivas nucleares lá. Não vai acabar. O último cara vai estar com o dedo no botão. Mas essa guerra pode ganhar proporções absurdas. Então, esse é um cenário muito pessimista. Não acho até que esse cenário vai acontecer, mas a gente tem que trabalhar com a possibilidade. Olha como é que está o mundo. Quem diria que aconteceria essa barbaridade que aconteceu? Quem diria que a Rússia invadiria a Ucrânia? Então, em relação ao conflito, é esse. Em relação aos Estados Unidos, uma recessão e a entrada de tropas americanas ou em Israel ou na Ucrânia para entrar na guerra, arrastando os Estados Unidos para uma guerra em solo, com homens americanos. Na China, uma recessão e invasão a Taiwan. Pô, Charlão meteu outra invasão? Cara, para pensar. Essa geração de chineses, desde que a gente está pensando aqui o mundo, nos últimos 10 anos, teve algum momento melhor para a China invadir Taiwan? Porque para o chinês, eu entendo, eu não vou discutir aqui geopolítica chinesa. Para o chinês, Taiwan é da China. Então ele já sabe que nos próximos 200 anos ele vai tomar. Só que a Rússia está em guerra com a Ucrânia. E aí a Europa está ali olhando, mandando arma, tal, está focada ali, fora os problemas internos da Europa. Estados Unidos estão ajudando a Ucrânia e agora já mandaram 2 porta-aviões ali para perto de Israel. Pode ir para a guerra, ser arrastado para dentro de uma guerra. A China olha para um lado, olha para o outro e fala, cara, tá todo mundo ocupado. Será que se eu invadir agora não tem uma janela de oportunidade? A gente não pode descartar que os caras pensam isso. Volto a falar da Ucrânia. Quem imaginou que a Rússia invadiu a Ucrânia? Quem imaginou? Então, eu tô colocando um cenário mais pessimista. Não quero que ninguém fique assim, pô, Charlão tá vendendo susto. Não, eu tracei 3 cenários. O primeiro foi lindo, um passeio no parque. Mas vamos pensar, se eu fosse a China, não é o momento ideal? Olha para um lado, olha para o outro. Estados Unidos está lá, preocupado com
Israel e Ucrânia, Rússia já invadiu não sei quem, aqui Europa também, Japão tá com seus problemas de perder população. Cara, olhou para um lado, olhou para o outro, meu irmão, vai. Esse é o grande problema. E para terminar aqui, o cenário pessimista, o grande trem fantasma do vídeo, a guerra na Ucrânia e novos frontes. Então, se a Rússia invade outro país, a Shalom não vai acontecer. Cara, 2023, tudo que a gente está vendo, dá para falar que não vai acontecer alguma coisa agora? Se parar um disco voador aqui, sair um alienígena com a camisa do Vasco, eu não vou achar estranho. Eu já vou achar, cara, receba, né? Receba, porque tá tudo tão louco que eu vou achar normal. Então não dá para falar que a China não vai invadir Taiwan. Ou que a Rússia não vai invadir outro país. Ou que não vai todo mundo tentar atacar Israel. Como é 2023, a gente não pode falar que não. O mundo tá louco. Sempre foi, mas agora a gente tá num momento meio complicado. Então, tracei 3 cenários. E para finalizar, como é que a gente pode olhar para os investimentos? Eu vou falar bem rapidamente. Bom, ouro é ouro, galera. Eu não vou defender aqui. Já defendi demais. Já mostrei para vocês que é o grande ativo defensivo. Se eu tivesse que investir com medo na renda fixa, eu iria de Tesouro Selic ou utilizaria um fundo DI vinculado a Selic. Por quê? Porque se der uma merda gigantesca, o juro disparar, eu tô ali com o dinheiro parado, quando os ativos caírem, eu invisto. Esse seria o cenário. Depois, só que eu pensaria num IPCA+, que você pode se fuder aqui se o juro disparar, tá? Ações defensivas também, mas vocês estão vendo que eu marquei a cor de acordo com o risco. Então, num cenário complicado, mesmo ações defensivas são perigosas. Fundos imobiliários defensivos. Quando eu digo defensivos, é o papai com mamãe no limite. É tudo que tem menos risco, tá? Fundos imobiliários defensivos também. E por último, criptomoedas. Porque, cara, se tiver um problema de energia, alguma coisa, uma guerra maior, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, num cenário extremo, esse seria aqui o meu mix. Pô, Charlão, e a carteira do canal? Vai continuar. Porque a carteira do canal não é para esse ano ou ano que vem. Eu já falei com vocês, é para daqui a 15, 20 anos. Então, se nós tivermos um problema maior no mundo, uma guerra na China, Rússia, alguma coisa assim, e os ativos caírem, vai ser o momento de eu aportar mais ainda. Mas, nesse momento, tem que ter alguma coisa em renda fixa. Porque se você olha para o mundo e pensa, pô, pode dar uma merda grande, você tem que ter um dinheiro parado rendendo bem, como está a renda fixa, para uma oportunidade. Então eu espero ter explicado tudo para vocês, com um vídeo um pouco mais longo, mas eu ainda reduzi aqui no final os cenários, tem mais coisas que eu estou estudando. Se vocês querem mais informações, entrem na comunidade, escutem o podcast e não esqueçam que eu tenho uma live super bacana aos domingos, às 8h18, no meu outro canal. Então falei com vocês sobre tudo, não quero assustar ninguém, mas também não quero deixar ninguém tranquilo, não. Quem tá tranquilo não tá entendendo nada, tá? Então falei sobre tudo isso e antes de ir embora eu te peço 2 coisas, que você se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga aí nos comentários agora que eu expliquei tudo. Nesse momento de conflitos e incerteza, qual é o melhor investimento para você se proteger? É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho.